Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Pedimos a Deus que abençoe Muhammad e todos os profetas que antecederam a ele. Estamos com vocês com mais um programa de podcast islâmico, Islã Sem Censura, com nossos queridos convidados, irmão querido Yavar, nossa querida Michele, sejam muito bem-vindos. E nosso companheiro sempre, Haj Nasser. Que Deus abençoe todos. Nós hoje, alhamdulillah, temos esse casal muçulmano, né? Uma vida muito religiosa, alhamdulillah. Estamos aqui para conhecer a experiência deles, o que aconteceu e como passou, como eles se reconheceram. Vamos ter, inshallah, um podcast São de duas nacionalidades bem... duas culturas duas diferentes. culturas bem diferentes, Bem dois diferentes. países. A Michele, né, que é brasileira, muçulmana, revertida, graças a Deus, e o nosso querido irmão Yawar, da Caxemira, certo? Conta um pouquinho aí a história pra gente, Michele, ou você, quem quiser falar um pouco, como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás. Só Mais próximo do Só um microfone. pouquinho só, isso, pra gente não perder nenhum registro. E aí eu tava no shopping, ele trabalhava no shopping. A gente começou a conversar, não sabia nada sobre religião, nada sobre o Islã. Aqui no Brasil a gente não tem muito acesso, né, à informação da religião islâmica. E aí achei muito legal tudo que ele me contou, um pouco do Caxemir também, de onde ele veio, o que trouxe ele para o Brasil. Ele trabalhava com o quê? O que fez você chamar a atenção, no caso, com roupas, com... Não, ele vendia velas, coisas de artesanato, coisas de aromas, assim. Sim. Coisas, lá da Caxemira, né? Coisas indianas, né? Legal. Bem legal, assim. E aí fui vendo as coisas, a gente foi conversando, o português dele era bem ruinzinho ainda, e a gente tentava se comunicar, foi indo, assim. E aí, através dele, conheci o Islã e um pouco do Caxemir também, que tá lá do outro lado do mundo. Né? Eu aprendi o português com ela. Ah, Porque eu não perfeito. falava muito bem. Eu tinha medo. E ela que tirou esse medo de falar mais. E eu usava, às vezes, tradutor. E ela me falava, você está usando tradutor, você não usa tradutor. Tenta falar sem usar tradutor. Assim a gente conversou. E já melhorei meu português também. Mas você fala muito bem. Você fala bem. Isso Para 5 anos é bom, eu acho. Isso. Mas ele tem muito contato, pessoa como ele que trabalha com comércio, mercadoria, especialmente no shopping, tem Sim, muito acaba tendo bastante movimento. contato, né? Tem que falar muito, Sim. apresentar seu produto, né? Sim. Mas foi por causa Mas não dela. vende muito caro, por favor. E aí foi por causa dela, né? A ajuda dela foi fundamental. Dela foi o português. Alhamdulillah. E você ensinou ela já sabe um pouco agora, mas é difícil para ela aprender. É bem diferente, né? É bem diferente a língua. Não é somente uma língua. Sabe que Índia, qualquer não sei, bairro, qualquer região tem uma língua. Por estado. Tem bastante. Cada estado tem um idioma. Não é como o Brasil, que o país inteiro fala um idioma único. Português. São idiomas diferentes ou... 150 idiomas oficiais. Meu Deus. Oficiais. 16 mil intelectos que pessoas falam, cada 10 mil pessoas tem uma língua. Meu Deus. Porque tem 1,5 bilhões, né? A população da Índia. Depois da China, é o país mais populoso, né? Agora é primeiro número. Já Primeiro maior... Passou da China? Passou da China. Nem e vai não ficar do Nações Unidas, tem um grupo, eles falaram que até 2070 a Índia vai ficar número 1. Meu Deus. E a população da China vai diminuir. E o que fez você, desculpa, vir para o Brasil? Tem um negócio lá, que tem esse conflito, um pequeno conflito lá no Caxemir. Sim. Em 2019 foi quase 6, 7 meses sem internet, sem sair da casa. Só que eu trabalhava para o governo e na televisão. Sim. E eles mandaram um carro para mim, assim, a gente trabalhava. Você trabalhava lá no... Sim. Não, chamava Doordarshan, esse canal nacional da Índia, que era o primeiro canal da Índia. Eu trabalhava lá e ficava, às vezes, dias e dias lá no trabalho, sem voltar para casa,
por causa desses conflitos. A gente tinha um status especial na Constituição da Índia, Sim. que tem esses direitos que ninguém fora do Caxemir pode trabalhar lá no Caxemir. Nem pode comprar terra lá no Caxemir. Não tem esses direitos de outros estados da Índia. Em 2019, isso chama Article 370. Tinha um status especial para Caxemir, que não pode fazer essas coisas. Várias coisas tinha essas. Só que o governo da Índia, em 2019, agosto de 2019, tirou isso. Sem contato com os caxemires, que antes tinha governo, eles tiraram esse governo também. Sim. E aí Apoio. acabou causando... Antes era um país independente, né? Muito antigo. Era um país, uma região, tinha rei. No início, quando a Índia ganhou a independência da Inglaterra, o Caxemir era independente também. Um estado independente. Oh. Depois a gente chamou Índia, Caxemir chamou Índia para ajudar. Porque quando saiu o Paquistão em 1947, e Paquistão atacou o Caxemir para pegar Caxemir, porque tem parte do Caxemir no Paquistão também. Eles atacaram, nosso líder, um líder chama Sheikh Abdullah, eles chamam Índia para ajudar. Sim. Quando Como eles, aí, sim, a eles Índia ficaram. Foi para lá e acabou ficando. Acabou ficando. Hoje tem a Caxemira é dividida em parte do Paquistão. Três partes. China também Meu Deus. tem um Qual parte. que é o tamanho do estado? E não é muito grande. Acho que é quase São Paulo. Aham. Assim, não é muito grande, mas... Se fosse São Paulo, grande. Estado ou São Paulo? Estado. Não, mas é grande. Grande. Mas... Caxemir, pelo tamanho da Índia, a Índia é muito grande. São Paulo é quase do tamanho do... Não, tá falando em comparação da Índia. A Índia é sim, da em comparação da Índia. Sim. parece um Porque continente muito Sim, grande, é. a Índia. Paquistão tem tamanho E aí, todo. você veio de lá, escolheu o Pra Brasil, ou trabalhar. você tinha planejado para ir outro? Não, eu tinha do Europa. Ah, tá. Mas quando eu vi que o Brasil é melhor lugar, que tem menos, não tem tanto racismo. Sim. Lá na Europa tem muito racismo. É, As a pessoas Europa já tem falam uma- muito. Sim, Tem verdade. essas, infelizmente. Algum amigo, algum parente? Não, alguma assim, pessoa? direto. eu Você já tinha- veio direto? assim, Aí eu já foi vi. trabalhando. Não, eu trabalhava, não. Eu trabalhei um pouco com televisão aqui também. Ah, sim. Eu fiz alguns questões de televisão também, mas depois veio a pandemia. Oh. É verdade. Antes da Logo- pandemia, trabalhava na sua 2 área. meses só porque veio a pandemia. Acabou tudo. E depois não consegui, porque aqui, infelizmente, você precisa de indicação. A indicação Indicação é importante. ajuda bastante você. Sim. Que eu não conhecia ninguém aqui, então eu acabei de ficar sem trabalho, mas depois arrumei esse trabalho também, Sim. alhamdulillah, e já comecei. E aí vocês se conheceram, né? Você comprou alguma coisa dele ou não? Como é que ficou? Comprei, assim? comprei. Ah, Comprei. Foi assim. Ele deu quando- desconto? Não, Eu não podia dar muito desconto porque não era meu negócio ainda. Ah, Eu trabalhava para outra pessoa ainda. Era No vendedor. início. No início eu trabalhava para outra pessoa, depois eu comecei meu. e aí vocês continuaram, né? O contato, né? Ele sim. continuou Ele me contou um pouco da história dele, como ele chegou aqui, o que ele achava do Brasil, contou que chegou na pandemia, que ainda não tinha visto muitas coisas. E foi surgindo essa troca, assim, sabe, de informações, isso que foi o mais legal. Sim. Ele me munia de informações do país dele, uma cultura que eu nunca tinha visto, de uma religião que eu nunca pesquisei, nunca me interessei em saber como funcionava. E eu apresentando um Brasil para ele que ele ainda não tinha visto. Porque o legal. Brasil na cabeça dele era carnaval. Então vocês começaram. Pois Futebol. Futebol, essas coisas Essas assim, coisas, coisas eu conheci no Brasil erradas, mais. coisas Sim. haram, né? Sim. E aí eu fui ensinando para ele o que era certo, o que não era, o que era bom, o que não E era. vem cá, uma pergunta. Você tinha alguma imaginação sobre o Islã? Porque aqui no Brasil a gente sabe que sempre tem uma coisa bem. A propaganda, no caso a mídia, né? Sempre fala. O que você tinha. As informações que você tinha do Islã, quais eram? O que As você... da mídia. As da mídia. As da mídia. Que- Exatamente que mulher era oprimida, que eram tudo homens machistas, que eram Isso não homem-bombas, te fez- terroristas. Isso não te sempre. fez assim ficar com uma certa resistência para seguir em frente com
com essa amizade, com esse contato? Tem medo? Não. Porque Tem isso medo, causa, porque às vezes, contato isso- com o muçulmano. Isso Não, acaba medo causando eu uma não certa. tive. Às vezes, uma pessoa, quando já tem essa. A gente chama de preconceito, né? A pessoa tem um conceito e já isso por si só já basta para ele nem ter contato. Não quero nem saber. Que Já nem- tem um julgamento feito Exatamente, já tem para um começar julgamento a sua feito. conversa. Agora, no seu caso, você não. Você estava pronto Não. ao diálogo, né? Você Sim. queria conhecer, queria saber. Isso é importante. E o que foi mais interessante com a gente é que, assim, eu sempre tive muita vontade de estar numa religião. Eu cresci numa família católica, fui batizada, fiz primeira comunhão, fiz tudo certinho, estudei em escola religiosa a vida inteira. E depois, na vida adulta, eu fui migrando, fui para evangélicos, fui 2 vezes em centro espírita, e tinha essa curiosidade, essa coisa de onde eu me sinto bem, onde eu me encaixo. E nenhuma religião até então tinha me dado todas as respostas que eu queria, que eu perguntava. E tudo que eu perguntava para ele me respondia. Aí começou a me gerar uma dúvida: será que esse menino me fala exatamente o que é? Ou será que ele vai falando só para não me deixar sem resposta? E fui pesquisar. E aí ele começou a me mostrar onde que eu poderia pesquisar, né? Sites, YouTube, canais. A Ressala, o Centro Islâmico, foram os primeiros contatos que eu tive com a religião para poder procurar informação, né? Além dele. E tudo fazia sentido. Comecei a ver os vídeos do Sheikh Khalilo ainda. Sheikh Khalilo era do Centro Islâmico aqui de São Paulo. E aí foi assim, um divisor de águas para mim, porque tudo que eu perguntava, tudo que eu pesquisava tinha E informação. você fazia uma certa comparação, né? Porque uma coisa é Eu uma comparava pessoa. com a religião que eu já tinha. Tudo. Exatamente. Ele fala para você, você podia muito bem pesquisar em uma fonte e for algo diferente. Uhum. Você vai descobrir que a pessoa está mentindo, né? Mas não, você foi descobrindo que aquilo que ele estava passando para Eu que você falei para ela. era verdade, né? Eu falei para ela que não confia tudo que eu falo para você. Você Pesquisa. mesmo pesquisa. Pesquise. Pesquise de fontes confiáveis também, né? Confiáveis. Às vezes eu posso, só para ganhar sua, como fala, confiança, eu posso mentir também. Sim. Eu posso falar as coisas que são diferentes da realidade. Mas você pesquisa sobre Faça esse seu Islã. julgamento E sozinho. depois você vê o que é Islã. Eu posso falar tudo que é bom sobre Islã. Mas você pesquisa. Conheça o Islã da sua Através verdadeira do estudo. através do estudo e não através dos muçulmanos, Não, né? Infelizmente, no Brasil, um dos grandes obstáculos que nós temos no Brasil seria a ignorância das pessoas. Simplesmente, a maioria dos brasileiros nem sabem o que é o Islã. Coisas simples não sabem também. Eles só... Desculpe cortá-lo. Muitas pessoas, é muito estranho, Asnassa, muitas pessoas me falaram: muçulmanos, vocês são judeus? Olha, uma coisa tão simples, judeus, muçulmanos, vocês são judeus? Mas é porque, assim, brasileiro, ele tem muito esse jeito de ligar uma coisa com outra. Quando você fala, por exemplo, né, uma outra coisa, nada a ver. Você fala Irã, ele fala, Irã, Iraque. Não. A guerra Irã-Iraque, você é daquele mesmo, sabe? Ou você fala, é de lá. você é de lá. Para mim também, pessoas falam, você é de lá onde tem guerra, onde tem essas coisas, e você é de lá. Então, não tem nada a ver, é do outro lado. Parece ter um país chamado lá. Lá. Mas que legal. E você trabalha, Michele, também, né? Você Trabalho, sou coordenadora financeira. Já Sim. faz um bom tempo já que eu tô nessa área. Na época que vocês se conheciam, você trabalhava também? Já. Sempre já trabalhei. trabalhava. Desde Que novinha, sempre fui independente, sempre trabalhei. Muito bom. E fiz essa migração também no mundo corporativo, né? Porque antes as pessoas me viram, não era Como é que foi muçulmana, né? isso? Eu fiz Explica minha- um pouco. Você foi se aprofundando na religião, vocês se conheceram mais, aí viraram noivos, né? Noivaram. Sim. E agora casados, né? Já Graças a Deus. Casadas. Há pouco tempo, né? Em junho a gente 6 casa. meses. Era- 6 meses, machallah. se Deus quiser. Era dia de Eid al-Ghadir ou Era um pouco antes, um pouco depois? 3 dias antes do Eid Ah, al-Fitr. Eid al-Ghadir. A gente fez casamento deles. Que legal, que bom. Eles Se tinham Deus alugado quiser, um muitos salão anos muito bom. Uma festa muito boa. de vida juntos, né? Muitos filhos, inshallah. Só, E aí- no casamento deles, só Nashid. Mashallah, Mashallah. mashallah. Nashid islâmica. Era
E aí, você foi aos poucos, antes do casamento, você já tinha virado muçulmana, você já tinha revertido ao Foi Islã. assim, quando a gente começou a conversar, eu comecei a já praticar as coisas do Islã. Jurisprudência islâmica. Eu fui introduzindo aos poucos. Eu me interesso muito pela jurisprudência islâmica. Sim, É um assunto que eu gosto muito de saber, de ir a fundo mais, assim, que me interessa. sim. E aí eu fui mudando a minha vida aos poucos. Ele nunca me obrigou a nada, nunca me pediu nada. Falava, claro, qual era a vontade, o desejo dele, né, pra mim, mas não me impunha, né? Com uma regra, você precisa isso, não. E foi natural, foi muito natural. E você foi Comecei colocando em a prática, né, aos colocando em poucos, prática aos antes poucos, mesmo de se tornar oração, muçulmana. antes de me reverter, antes de me tornar muçulmana, eu comecei a praticar oração, comecei Jejum também a do fazer Ramadã, jejum, antes de Ramadã, fazer Shahada, ela tudo. fez. Ela Carne jejum. halal também já consumia antes de virar muçulmana e já fui introduzindo porque eu queria ter a sensação antes da reversão se era realmente aquilo que eu queria pra mim, porque não era uma decisão que eu queria tomar e depois me arrepender e voltar. Isso. Isso é muito Então eu falei pra importante. ele, tenha paciência. A gente se conheceu na amizade, espero que assim a gente continue sempre trocando, um agregando pro outro. E assim até agora tá permanecendo. E aí ele teve essa E vai paciência também. Eu permanecer, acho se que isso Deus foi muito quiser. valioso pra mim, de não ter tido uma pressão inicial. Eu falo muito pra ele isso, que se ele tivesse, por exemplo, me obrigado a usar o hijab logo no início, talvez pra mim hoje o hijab seria um peso. Mas você E hoje sabe, não é. você sabe, Michele, um dos principais motivos, Sheik, das pessoas entrarem na religião e saírem em seguida é justamente este. Eles não passam essa fase. Essa primeira fase da pessoa entender, saber se aquilo realmente é o que ele quer, entrar com a convicção, abraçar a fé islâmica com todos os mínimos detalhes, não falar que eu não concordo com isso, eu concordo com isso. Ser muçulmano é você praticar, né? Não é certo você ser muçulmano não praticante, é você, no mínimo, praticar. Então, Tem. tem essa fase, né, de Verdade, pesquisar, de verdade, Agnes. estudar. Quando não é feita corretamente, a pessoa entra na religião, você vê, depois de 2, 3 meses, 5 meses, acaba saindo, infelizmente. Tem um. Uma das razões disso, né? Verdade, Agnes. Exatamente. Tem uma frase muito interessante do profeta quando enviou um dos seus companheiros para Iêmen, né? Sim, Iêmen, naquela época, ainda não viraram muçulmanos. Olha como o profeta envia seu mensageiro, né? Para que divulgue o islamismo, difunde o islamismo entre eles. A última palavra do profeta para Mu'adh ibn Jabal, um dos seus companheiros, seria isso: Yassir wa la tuyassir. Facilite. Trate com eles com carinho. Não coloca um peso nos ombros deles. Isso é muito importante. Às vezes faz, alhamdulillah, 5, 6 anos que estou trabalhando na parte da divulgação do Islã aqui no Brasil. Às vezes nós falamos para um novo muçulmano, né? Parece complicamos para ele. Ele acha, olha, agora preciso fazer tanta coisa. Não, às vezes nem precisa informar tanta coisa para ele. Tem aquela história Pouco a pouco, coisas simples, né? Para ele decidir, pouco a pouco. aos poucos. Tem aquela história que o profeta Muhammad convidou um dos companheiros dele, né? Convidou um amigo, né? Eu acho, ou um judeu, um cristão, não lembro, né? Tinha se convertido ao Islã e falou: ó, eu vou te ensinar tudo, fica tranquilo. Levou ele para a oração da manhã, para a mesquita. E aí acabou a oração, ele queria ir, né, para o trabalho. Ele falou: não, não, fica mais um pouquinho, tem doá, tem tasbih, tem recordação, não O é? irmão, não, o Aí, irmão teve um vizinho cristão, sim, um relato do Imam Sada. sim. Teve um vizinho cristão, viu que, olha, aquele homem cristão de bom coração, é bom puxar ele para o Islã. Continua, E levou ele aí, para a Salat Sob. aí levou ele para a oração da manhã, ele ficou fazendo ali as práticas recomendadas depois da oração. Falou: fica mais um pouquinho, é recomendado aqui, tem doá, tem isso, tem aquilo, tem a leitura do Alcorão. Daqui a pouco já era 10, 11 horas da manhã. Ó, fica mais um pouquinho, daqui a meia hora é a oração do meio-dia. Aí a gente faz a oração já né? Aí ele ficou também, e aí tem o taqibat, tem doá, tem não sei o quê. O cara acabou desistindo, falou: meu, se é essa a religião que vocês seguem,
ficar o dia inteiro na mesquita, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou trabalhar, fazer meu sustento? Então, Sobrecarrega, sabe? A pessoa não mas ao consegue mesmo aguentar tempo, o peso. Sheik, eu acho que não pode ser uma coisa muito assim, não é que fácil, mas a pessoa não pode Tem que levar a sério. levar a sério, exatamente. Sempre eu falo, a religião não é como se fosse trocar uma camisa. Não Eu é uma comprei troca isso, de não, roupa. troca de roupa. Não gostei dessa cor. Não, é A bom, pessoa não não, pode não cai experimentar. bem, então vou trocar. Então, você tem que se adaptar com a religião, né? É isso que eu falei para ela no início. Eu falei para ela, você tem que sentir. Sem sentir as coisas do Islã, você não vai ser uma muçulmana. Exatamente, é isso mesmo. Uma coisa muito profunda na religião islâmica, desculpa, Haj Nasser, nós muçulmanos acreditamos, especialmente na parte do Shia. Isso é muito profundo. Nós acreditamos que a maioria dos ensinamentos do Islã, uma grande parte dos ensinamentos do Islã, se dá com a natureza humana. Se você fala para uma pessoa certa, qualquer religião que ele segue, se você oferece o conteúdo do Islã, se ele teve um coração bom, talvez ele não vira muçulmano, mas aceita. Isso está certo. Sim. A essência. Olha, ele se dá com a natureza, a qualidade inata ela do é ser humano. compatível, na verdade. Dinul Fitri. Na teologia, a gente fala, a maioria dos ensinamentos islâmicos combina com a natureza humana, a pureza do ser humano, né? Claro, aquele que já é acostumado de cometer uma série de pecados, ele não vai sentir isso. Então, estamos falando sobre uma pessoa que viveu bem. Viveu saudável, boa, viveu uma pessoa honesta. Que é a grande maioria, Sheik, do caso do povo brasileiro. A gente vê o quanto o brasileiro, assim, eu não encontrei nenhum brasileiro que quando você fala um pouco sobre o Islã, fala sobre a doutrina islâmica, mesmo. Ele começa a se identificar, sabe? Ele começa a abraçar aquilo, né? Uma vez, conhece Odai? Sim. Odai trouxe seu amigo, chamado Arthur. Era muito interessante para mim, essa conversa, o ano passado. Eu comecei a explicar para ele, funciona assim. Ele falou para mim, Sheik, cara, me chamou de cara. Cara, eu sou muçulmano. Eu já sou muçulmano. Eu sou muçulmano, eu acredito na mesma em coisa. Em tudo isso que você está me explicando, eu já sabia como era e qual era a religião, né? O Islã fala isso, já é. Já sou muçulmano. Então, olha, eu falei para o Odai, como é teu amigo? Falou, olha, ele trabalha comigo, né, na mesma rua, ele trabalha com roupa, né, é a mesma coisa. Uma pessoa honesta, nunca mente, pessoa que respeita todo mundo, né? Se alguém pedir um desconto, olha para a situação da pessoa, dá desconto. Olha, uma pessoa que tem essa honestidade, sim, entende. Sim. O Islã fala sobre a honestidade, fala sobre o respeito. É isso aí. Eu acho que o Islã, o mais bonito do Islã é o que ele não é só a parte religiosa sobre profetas, sobre imãs, não é só isso. Ele te mostra todo o caminho, como você vive. De vida. É o estilo de vida. Isso é o mais interessante. Foi o que mais me chamou a atenção. É um código de conduta, é um manual que você recebe. E eu acho que isso que você falou, Michele, é muito importante, porque tem pessoas, nem todos gostam dessa parte de jurisprudências, porque são essas jurisprudências que vai limitar a vida. Que não é que limitam, ela não enxerga como limites, ela enxerga como... Não, de fora algumas pessoas olham como limite. Não faz. Só que ela é a forma certa, né? É que nem, por exemplo, uma pessoa vai dirigir. Quando você vai dirigir nas ruas, tem as regras, você tem que seguir as regras. Às vezes são muito duras. Você tem que respeitar. Se não respeitar, você coloca a sua vida em risco, a vida de outras pessoas, pode levar a uma penalidade. O Islã é a mesma coisa. O Islã ele existe, tem essas regras para serem seguidas. E se elas não forem seguidas... Hoje em dia a gente vê tanta coisa, isso pode, isso não pode, isso é errado falar, isso é certo, se você faz isso você ofende, se você não faz você também deixa de comprar a causa. Eu acho que hoje a gente vive num mundo muito difícil
Eu penso em filhos, em crianças, o que vai ser dessas crianças lá na frente? E no Islã a gente encontra todas as respostas que a gente precisa. E quem foi que orientou como seguir isso? Deus, nosso Sim, Criador. com Então, para que a gente vai seguir outra coisa sem ser a para o jurisprudência nosso bem. islâmica? Sim. E outra coisa, geralmente quando a gente compra alguma coisa, o Sheik sempre dá esse exemplo, né? Quando você compra um celular, junto com o celular vem o quê? Vem o manual. Esse manual funciona. Não tem carregador, mas tem aquele. Exato, ultimamente não tem o carregador, mas o manual tem. Por que não tem o manual? Por que tem que ter o manual? Se você quiser. Mesmo que agora todo mundo já sabe como usa, Tem mas que ter é o uma manual. obrigação, tem que colocar o Tem que manual. ter. Por quê? Porque se você quiser manter a qualidade do aparelho, preservar ele, você tem que seguir algumas regras. Sim. E se você quiser ter uma vida saudável, ser feliz nessa vida e outra, você também tem que seguir regras. Antes de eu esquecer, Sheik, eu queria perguntar para Não, se não, você não. me permitir. Não, fala. Como é que foi? Você falou que depois que você virou muçulmana, aí mudou seu estilo de vida, começou a usar o véu. Antes de ser muçulmana, você já usava o véu? Como é que foi? Não usava o véu. Eu comecei a pesquisar, a colocar as coisas da religião em prática aos poucos. O véu foi o último. E sim. aí eu tinha muito essa questão de como que um dia eu tô sem véu e no outro dia as pessoas vão me ver de véu, vai ser um choque. Então, o que eu pensei, como eu trabalho no mundo corporativo, chega essa época de final de ano, a gente tem recesso para Natal, Ano Novo, festas. E aí eu pensei, vou fazer essa transição na volta. Então, saí de férias sem hijab, com comportamentos já muçulmanos, já islâmicos, né? Já tinha feito, como ele falou, o jejum de Ramadã no trabalho, as pessoas contando a hora para eu quebrar o jejum no meu trabalho, era muito interessante. E aí, quando eu voltei ao trabalho, eu já voltei com o hijab, só que as pessoas já sabiam dessa minha mudança, né? Eu já contava para eles como que ia ser, contava para minha família. Eu fiz questão de ir dividindo tudo com a minha família, com os meus amigos. E para mim foi tudo muito natural. E como é que foi a reação deles? Suas colegas, amigos? Olha, teve gente que falou: Nossa, você ficou tão diferente, você ficou mais jovem. Teve gente que falou: Nossa, você ficou mais velha, mais séria, ficou mais pesado, né? Por que tem que se vestir assim? Por que se esconder desse jeito? E aquelas coisas que a gente sempre escuta, né? Mas A por sua quê? experiência, Michele, desculpa, assim, entrar nessa questão, mas a sua experiência como uma mulher brasileira que viveu dentro da cultura brasileira, no estilo brasileiro de vestimenta, né? E agora muçulmana, o estilo islâmico, né? Padrão islâmico. Qual foi a diferença que você sentiu entre essas duas? O que te conforta mais? A primeira, a segunda? Existe uma diferença? Não existe diferença nenhuma? Como é que você consegue. Eu nunca fui uma brasileira brasileira. Eu Sim. acho que eu sou como o amigo do Odeio. Eu sempre tive um pé ali dentro do Islã e não sabia. Tinha coisas que não faziam muito sentido. Tipo, Natal pra mim, Jesus, não fazia muito sentido. Então, dentro do Islã, eu consegui entender melhor essa questão. E a parte da vestimenta, a mesma coisa. Eu nunca fui uma mulher brasileira como a gente vê por aí, que usa roupas Muito mostrando. vulgares, essas Não, coisas. então pra mim, assim, não foi muito difícil. A parte que pega um pouco mais, que pra mim seria mais difícil, seria a manga comprida no calor, o véu no calor, isso sim. Mas também foi muito natural, não foi difícil, não é difícil. Antes Isso- ela teve um comportamento modesto. Já vivia. Sim, já vivia. Você já vivia, ou seja, aquele sentimento compatível com os ensinamentos da essência humana já estavam dentro dela, né? A gente tem um dito, né, Sheik, que fala Yuladul mar'u, qualquer ser humano, no caso a tradução, né? Qualquer ser humano nasce muçulmano por natureza, né? Alguma coisa assim. على فترة التوحيد. Nasce com a essência da unicidade. Ele acredita na unicidade de Deus, ele já nasce com essa essência. No entanto, são os pais, ou seja, a sociedade, a família, os amigos, que podem desviar ele, né, do caminho, certo? Verdade. É muito interessante. Nossa querida estava falando, eu lembrei disso. Olha, qual é a sabedoria por trás do hijab, por exemplo, no caso? Não é simplesmente cobrir, não, para não aparecer, né? Cabelo, né? As pessoas Cabelo, acham. corpo. A sabedoria por trás do hijab, Haj Nasser, Mau Yavar,
é a modestia. A Você modéstia. uma vida modesta. Comportar com modestia, Sim. né? Não é simplesmente colocar uma roupa diferente, não. Não é uma Isso moda. que ela tinha, isso que ela tinha antes do Islã. Ela já Por isso vivia a modéstia. ele aceitou Sim. com muita calma, né? Tudo Sim. bem, agora eu vou colocar uma Porque roupa. tem pessoas... Você é mais modesta, então. A ainda. gente percebe, Sheik, que existe hoje em dia, existe uma... Se chama a moda do hijab, né? O que é a moda do hijab? Você vê a mulher de véu, não aparece nenhum fio de cabelo, no entanto, ela está maquiada extremamente, de uma forma extravagante, ela veste vestes muito justas, o Mas seu nenhum fio de comportamento, cabelo mas aparece. nenhum fio de cabelo aparecendo, e o seu comportamento... Eles perderam a essência, a A sabedoria do hijab. essência não é essa. Eu já ouvi ditos, palestras de grandes sheiks falando, desculpa, mas essa mulher, ela tendo de véu ou não faz diferença nenhuma. O que Não é faz mais diferença. importante, não chamar a atenção. Porque essa é a intenção. Chama né? mais atenção. Eu lembro Começando. que quando ele foi me falando sobre essa parte do véu, eu via muito aqueles estilos de hijab onde as mulheres, acho que árabes usam mais esse estilo, né? Que é cobrindo a cabeça e jogando o véu para trás. Sim. E para mim aquele era a forma correta de usar e eu tinha essa sensação de que era para esconder o cabelo. E aí ele falou, não, o véu ele tem que cobrir todo o seu colo, ele tem que cobrir você, não é o seu cabelo. O seu cabelo não vai causar nada no outro, né? Não é essa a intenção do véu. E é completamente diferente. Tem muitos muçulmanos que são, assim como você falou, né? Que esconde só o cabelo. E que em outras coisas não fazem nada certo. Não sei se por falta de conhecimento. Essa cultura introduzida na mentalidade é também uma arma, né? Porque o inimigo ele não quer que a mulher e as muçulmanas se apeguem na essência da questão. Porque o que é o véu? O que é o hijab? Não é apenas uma vestimenta, como o Sheik disse, é a modéstia, é o pudor. Uma mulher sem véu e com pudor e modéstia vale mais do que uma mulher sem hijab, com hijab e sem o pudor, sem a modéstia. Vale mais. Não significa que vamos emigrar para esse caminho, vamos trabalhar mesmo que seja. Não. Uma completa a outra. Tem que existir as duas questões. Infelizmente, o mundo ocidental, essa questão de hijab... É isso. O mundo ocidental colocou o hijab como um ornamento só. Ele quer, na verdade, ele é quer... só ornamento que você, só para moda, você usa hijab. É isso que eles querem mostrar para o mundo. Para deixar você mais belo. Não faz sentido. É uma ferramenta para você ficar assim. mais bonita. Você só fica Não, bonito. e assim, ó, o Ocidente, presta atenção, ele quer padronizar tudo. Ele quer um Islã ocidental e, ao mesmo tempo, ele quer um hijab ocidental. E esse hijab ocidental, ele não é compatível com os padrões islâmicos. Sim. Então, quando você vê pessoas, infelizmente, que seguem um estilo de hijab incorreto, islamicamente falando, mesmo em países islâmicos. Mesmo em países islâmicos. Não significa que o problema está no Islã. O problema não está na doutrina islâmica, mas sim no estilo que essas pessoas estão entendendo o hijab e colocando ele em prática. Nos países do Golfo, por exemplo, tem mulheres que, em todos os países, até no Irã, no Iraque, em vários países, na Síria, tem mulheres que usam um véu, só que com roupas, infelizmente, não adequadas, né? Então isso é uma questão muito importante, né? Que a pessoa leve em consideração, né? Especialmente as mulheres. E você não sentiu diferença justamente porque você já vivia, né? A modéstia antes de ser muçulmana. E aí essa coisa de, vou passar mal. No Ramadã também foi muito interessante, porque não sei se Sheik Mahdi vai lembrar. Dia? Quando eu decidi fazer a minha charrada, que a gente conversou, né, pra Sheik Mahdi fazer a charrada, tava próximo do Ramadã. Sim.
E aí o Sheik falou assim, mas não é melhor esperar o Ramadã passar, Terminar, né? sim. Você vai começar logo agora no Ramadã, espera passar e depois você faz. Eu falei, não, Sheik, eu quero fazer antes mesmo. Porque no ano passado eu já fiz Que legal. o Então, jejum de eu não Ramadã. sabia. Eles participavam no centro, né? E frequentavam o centro, mas nem sabia. Mas qual foi a minha ideia de fazer no ano passado, onde ainda pra mim não era obrigatório, eu não era muçulmana, eu tava Sim. aprendendo, né, sobre a religião, mas eu tinha medo de passar mal. Por exemplo, eu ia pro trabalho, vou dirigindo pro trabalho, vou em jejum muitas horas, e se meu corpo não aguenta, se eu fico fraca, desmaio, qualquer reação. Então, tudo que eu fui aprendendo do Islã, eu fui praticando pra ver como era aquilo antes da obrigação. E tudo foi leve depois da obrigação, sabe? Acho que esse foi o grande diferencial pra mim. É um As roupas preparo, também. é um preparo, você vê, é um preparo intelectual, Psicológico, espiritual, tudo. psicológico, espiritual, físico. Tudo isso tem que ser estudado antes da pessoa se tornar muçulmana, porque aumenta a chance dele continuar. Tem Verdade. pessoas que a gente conhece que estão na fé há 45 anos, 50 anos. Graças a Deus, vivas até agora, né? E tem pessoas que infelizmente entram no Islã, daqui a pouco Já sai. e você vê numa outra religião. Outra porta entra- deles já sai. Sabe, assim, eu não culpo, né? Às vezes, essas notícias, essas coisas que ele fica ouvindo, um monte de informação, ele não consegue absorver, Sim. né? Tanta coisa, muita informação, ele não consegue criar uma linha de raciocínio para poder observar, para poder. Infelizmente, não estuda também. E as pessoas não estudam sobre Islã. Sim, E as sim. pessoas tentam aprender Islã através da rede social. Eu vou escutar isso Não, agora, essa não, pessoa. não. Tem muitas pessoas que não estudam, só vê, tá, vou virar muçulmana, vou usar assim roupa, Não, vou não. para esses lugares, você é assim. Mas as pessoas, quando estuda, tem diferença, muito grande diferença quando estuda a É uma religião. coisa séria. É muito séria Muito sério, você trocar de. Você decidir seguir um modelo de vida totalmente diferente daquilo que você vivia, certo? O Islã tem um jeito muito diferente, né, do estilo brasileiro de vida, correto? Eu acho Michele? que também o que mais dificulta, né, revertidos brasileiros, principalmente, acho que mulheres aqui, se tem ou não o apoio da família. É isso Por também. quê? Como é que foi a sua Pra família, no mim, caso? foi tranquilo. Eu sempre fui independente, já morava sozinha, então eu conseguia colocar o que eu queria dentro da minha casa tranquilo, Sim, ninguém foi me mais impedia. tranquilo. A sua Mas família é católica? minha família é tá? toda católica. Mas eu fico pensando, eu já conheci meninas que queriam se reverter, até se reverteram e depois não conseguiram seguir, porque moram ainda com a família não entende o que é carne halal, o porquê tem que acordar de madrugada para fazer as orações, o porquê que tem que se vestir dessa forma, o porquê deixa de sair com os amigos pra... E eu acho que essa pressão familiar também conta muito. Do meu lado, tive É um um grande pouco de... desafio, realmente. Um grande Do meu desafio. lado, eu tive um pouco de... Minha família aceitou, não foi contra. Eles sempre me deixaram muito à vontade para escolher o que eu queria fazer da vida com relação a tudo. Eles sempre confiaram muito em mim. Mas tinha um pouco dessa coisa. E agora, como vai ser os churrascos de família? Você não pode mais participar? Natal, você não vai estar mais com a gente? E seu trabalho? Você vai continuar trabalhando? Seu marido vai te permitir trabalhar? Sim. Roupas, você Ele vai se permite vestir... você trabalhar? Com certeza. Nada Porque mudou. isso Assim, um dos, a é um minha dos vida... negócios que fica na A cabeça minha das vida pessoas. antes do Islã, depois do Islã, antes de conhecer ele, depois que eu conheci ele, não mudou. Mudou para melhor. É mais pra nessa parte de fiquei mais limitada, não. Eu me sinto mais segura, eu me sinto mais protegida hoje. Essa é a diferença. E na minha família, no meu trabalho, eu não tive preconceito. Teve sim um pouco de resistência por parte da família, principalmente essa questão de homem se aproximar de mulher. Minha família é muito pequena. Na Eu verdade, tenho só uma irmã espaço, e né? não tenho primos aqui em Sim. São Paulo. Meus primos estão todos por parte de pai em outro estado. E eu sempre foi só eu e minha irmã, minha tia, meu tio, minha mãe já é falecida e meu pai, minha avó e meu avô. Então a gente sempre foi muito reunido. Qualquer feriado, festa, a gente sempre tá junto, almoçando, comemorando juntos. E a gente, por ser muito próximo, quando vê essa questão do não posso mais cumprimentar o meu tio que não é de sangue,
teve essa resistência, essa chateação. Pode, pouco. né? Na verdade, não pode dar Pode a mão, tocar, né? Não pode né? tocar, né? Mas pensa para um tio que me viu nascer, Sim. que me pegou no colo desde criança, que sempre estava comigo em todas as festas, todos os aniversários me Aqui deu no um Brasil tem a abraço. questão do padrinho, né? Padrinho, madrinha. Sabe o que é padrinho, Sheik? Sim. O padrinho é aquele que, no caso, desde criança, né? Eu sou madrinha de um menino também. vendo? Ele tem Sim. 11 anos e Sim. para mim eu sempre tive ele como um filho, né? Sim. E também para mim ainda é uma questão muito forte assim, porque como esse carinho que eu tenho tão grande por ele, daqui a pouco tempo eu não vou mais poder abraçar, eu não vou Sim, poder sim. mais ter ele como, sabe, Sim, tão próximo. sim. Mas não, é o que eu explico para as pessoas. O fato de não tocar não muda o sentimento. Sim, claro. Não muda o respeito, não Claro. muda o carinho, não muda o amor. Então foi esse exemplo que eu falei pro meu tio. Chegou no meu aniversário desse ano, ele ficou muito chateado que ele não podia me dar um abraço. Sim. Que até o ano passado ele não podia me abraçar. E aí eu falei, tio, nada mudou. Como não mudou? Agora eu não posso chegar perto. Que isso? É ele que não deixa. Ele que tá proibindo, seu marido. A família inteira colocou Ficaram com você ciúmes. que obrigou sua esposa a fazer isso. E aí eu falo, não, fazer isso. é a religião. E aí, não quando tem você nada fala de que não é a errado. religião, eles acham que você está protegendo Tô ele. protegendo, Não, Mas ainda não é. falaram algumas coisas, falaram. Que religião que não pode, o sobrinha não pode tocar, não pode abraçar o tio. Como que é? A gente sentou. A Sim. gente não briga, não adianta nada. A gente tem que sentar, a gente tem que explicar para eles. Exatamente, tem que ter diálogo. Diálogo. Tem que ter conversa. Essas coisas não pode ir na emoção. É. Assim, não dá para ficar explicando. Gritando, explicando. Não dá, esse tipo de Até questão meu tem que- sogro ficou muito bravo, ele falou, não quero ver ele. Não, eu não quero ver, é sobre mim. Sim. Não quero ver ele mais, não, ele tirou minha filha, assim, ele... Mas a gente ficou paciente. Sim. A gente paciência, ficou, isso. tinha paciência. A gente sentou com ele um dia, chamou ele pra, acho que ó, no caso do seu avô, né? Todo mundo junto. Todo mundo Vovó, junto. tia, E a pai, gente começou a todo mundo falar junto. para eles as coisas, como que funciona. Ele entendeu. Nessa hora ele entendeu essa Aceitou. mudança dela, ele entendeu. Eu expliquei, ela explicou como que é essas coisas, porque essa mudança dela não é para ruim, não é para mal. Essa mudança dela é para melhor, é para ela vai aproximar mais de você. Porque antes ela não ligava toda semana, assim, todo dia, assim, nem para avó, nem para tia. Tinha essa final de semana, se você tá bem, assim. Quando ela virou muçulmana ou já sentiu, ela já conversa todo dia com eles, já fala todo dia para eles, você está bem? Precisam de alguma coisa? Precisa querem alguma ajuda? coisa? Acho que ontem ela sonhou com mãe falecida dela. E ela contou para mim esse sonho, eu vi minha mãe me abraçando, assim, esse sonho. A primeira coisa eu falei, liga para seu avô e vó, e liga para seu pai, se ele está bem. Vê se ele está bem e fala para eles, faz uma caridade em nome da sua mãe. Faz uma caridade em nome dela. Talvez ela está precisando de alguma coisa Sim. lá e aí vai ajudar. Essa caridade ou um doar ou qualquer coisa. Vai ajudar ela e ela fez isso. E ela ligou para a avó, ligou para avô. E tem mais contato com vó e vó. Realmente, adaptar a vida, Sheik, completamente para um novo estilo é difícil. Foram as mesmas dificuldades que os primeiros muçulmanos da época do profeta Muhammad também passaram. Sim. Essas dificuldades que vocês passam aqui sendo muçulmanos, ou nós muçulmanos que vêm de fora passamos aqui, Sim. né? Porque aqui é um lugar diferente para gente. Todos esses árabes, muçulmanos, sei lá, de Bangladesh, Paquistão, qualquer lugar que vem para o Brasil, viver num país que não é de maioria muçulmana é diferente para eles, né? É diferente para ele, por exemplo, ter um vizinho que fica com música alta, ou de repente bares na rua, sabe? Esse estilo. Tem bares, assim. Só que a gente vai ter que ir convivendo, a gente tem que ir se respeitando, a gente tem que ir adaptando, né? Mas para isso. eles é mais difícil. Para a eles é casa. mais difícil, nós lógico. nascemos dentro de Sim. uma família. Sim. Tem uma estrutura islâmica. Sim, O sim. nosso pai sempre rezava. Tem um nossa apoio, mãe. né, da Chega o tempo de comunidade, um Ramadã, tem uma grupo. cultura. Já é acostumado o filho, Acostumado, mas eles não. Sim.
Tem que começar do zero. Mas sabe o que é engraçado? Até pra mim, que sou brasileira, crescida, vivida aqui, sempre usei transporte, convivi com outras pessoas, normal. Pra mim era normal tudo que se vive hoje. Sim. Quando a gente se conhecia, ele falava, como isso é normal? Isso não pode ser normal. Hoje, eu vejo de outro jeito Sim. tudo. Se eu pego um transporte e vejo pessoas abraçando, beijando, roupas, tudo me incomoda. Eu fico envergonhada pelo outro. Sim. E eu sempre tive aqui. Sim. Eu sou brasileira. É estranho como muda tudo, né, pra gente. E imagino pra vocês quando chega aqui, como ele mesmo, né? Chegava aqui e falava, como isso pode ser normal? O que é? Eu até brinquei com meus amigos, falei, tem que mudar nome do país, colocar nome normal. Porque tudo aqui Tudo é aqui normal. Na verdade, Tudo é assim, normal. o que é o normal? O que é o normal? Normal é uma coisa que acaba virando muito comum dentro Sim. de tanto ser praticada, ela acaba virando comum. É. Não muda a essência daquilo se está certo ou errado. Aham. Se ela está errada, ela continua errada, mas ela virou comum. Comum. Mas ela virou uma coisa mais. E se ela estava certa, ela continua certa. Por causa disso que tem a questão dos hábitos. A gente sempre tem várias recomendações dos Ahlul Bayt que falam o seguinte: se acostumem, se normalizem com hábitos corretos, com hábitos bons, com costumes bons, porque é dessa maneira que você vai ter uma vida adequada, né? Legal, certa. Tem uma coisa muito interessante. Quando falamos sobre a religião, ou seja, uma religião. Desculpa, estamos falando sobre a religião no meio de uma cultura estranha, né? No caso, a cultura brasileira. Eu me lembro de uma parte da história islâmica onde o Império Persa, né, caiu, já perdeu sua essência, então os muçulmanos, de alguma forma, conseguiram conquistar a terra dos iranianos, a terra dos persas. Tudo bem, já abriu as fronteiras, muitos iranianos viajavam para as cidades muçulmanas e tinham encontro com as autoridades, no caso, para nós, os imãs. E tem um caso na nossa cultura iraniana que a gente chama Eid al-Nowruz, a festa de Nowruz. No Caxemir também. No Caxemir também tem. Olha, Eid al-Nowruz, o que é Eid al-Nowruz? Essa festa da primavera. Grande parte, ou seja, vamos falar assim, uma cultura muito importante nessa festa é visitar os parentes. No Eid al-Nowruz, todo mundo, um visita o pai, não sei, pai visita seus filhos, sobrinhos. Geralmente os pequenos visitam grandes, Os mais velhos. Os mais velhos. Falaram isso para Imam Sadiq, eu acho. Imam Sadiq falou, isso está certo. Isso está certo, está compatível. Continuam praticando, mesmo que não é muçulmano a pessoa ainda. Continuam praticando. Por ser certo. É igual aqui o Natal. O Natal aqui é a mesma coisa. Tem um excelente costume que é todo mundo se reunir na casa do mais velho, né? Do pai, da mãe. Essa reunião. Por questão de respeito, né? Essa reunião é uma coisa Então, quando falamos sobre o relacionamento do Islã com culturas, nem todas as culturas, no caso, na cultura brasileira, nem todas as culturas são rejeitadas. Tem muita coisa aqui no Brasil que o Islã aceita e confirma, fala, Sim. Continua fazendo, continua praticando. Só que tem coisas que não são dá. compatíveis. Não Como dá. também lá. Isso. Como também no Irã, ou em qualquer país do mundo islâmico, existem costumes. Na época do profeta, por que o profeta veio para esse mundo? Ele veio mudar os hábitos. Ele veio adequar os nossos costumes, tirar os tirar os erros, tirar os ruins e adequá-los para os bons. Não é porque eu sou iraniano, ou você é de Caxemira, ou fulano é brasileiro, que tem que se apegar a meu costume, custe o que custar, se for errado ou certo, né? Ele tem que estar compatível ao Exatamente, Jorge, né? Nasser, isso. Eu lembro... Aqui no Brasil, desculpa, Sheik, aqui no Brasil tem um belíssimo costume que é os brasileiros, você pode confirmar, né? Antes de sair de casa, das famílias mais antigas, né? Eles vão lá e pedem a bênção, não é?
Como é que funciona? Bênção, pai. O pai fala, Deus te abençoe, meu filho. Exatamente. Pra avó. Ele toca na mão dele, não é? Ele beija Os a mais mão. velhos beijam a testa da criança, do mais jovem, né? E o mais jovem dá a mão pro mais velho, pedindo Isso aí bênção. é uma coisa tão maravilhosa. E isso tá certo. Isso é respeito, né? Isso é respeito, sim. É isso. É verdade. Eu me lembro mais uma parte da história islâmica, como funciona o Islã e novas culturas que não vêm do Islã. Nós temos o pacto de Half al-Fudul. Não sei se vocês chegaram a estudar essa parte na história do Hilf profeta. al-Fudul. Half al-Fudul. Na cidade de Meca, um grupo dos jovens corajosos, eles fizeram um pacto entre o grupo dos jovens politeístas, descrentes, fizeram um pacto. Quando o profeta percebeu dos artigos desse pacto, o profeta falou, eu vou participar. O profeta participou no acordo, no pacto entre os politeístas. Eu também vou participar, vou fazer parte. Perguntaram o que foi. Falou, olha, eles fizeram um pacto, deram as mãos para ajudar todos os oprimidos dessa cidade. Essa foi a condição principal desse pacto. O objetivo é certo, o objetivo é algo que se dá com a religião, combativo com a religião, então vou participar. Então quer dizer isso. Pode ser uma cultura fora do Islã, mas tem essência islâmica. Exatamente. O pacto, na época do profeta Muhammad, existia a lei do mais forte. É a lei do mais... a lei da floresta. A lei da selva, na verdade. Da selva. Né? O mais forte acabava, dominava o mais fraco. Enfim, a tribo mais forte acabava com os... Então existia muito essa questão da opressão. Existia muitos saques, roubos. Esses jovens que fizeram esse pacto, eu acho que eram 6 ou 7 pessoas, né? Entre eles Não o profeta lembro Muhammad. exatamente o número. O pacto deles era ficar e apoiar o oprimido. Os inocentes, aqueles que não têm apoio. Aqueles que não têm ninguém para ajudar, para apoiar, sabe? Como se fossem pessoas que recebiam apoio, né? E este por si só foi a principal... Sabe, tinha um sistema tribal naquela época, e até mesmo hoje em dia Hoje no Oriente também, ainda tem, como fala, os árabes conseguiram manter esse tipo. Tem coisas boas. Até mesmo. É bom também, tem umas coisas então, meio... tinha tribos naquela época que não eram tão numerosas, não eram tão Pequenas. poderosas. Então, qualquer grupo, qualquer membro dessas tribos, Eram se alguém hostilizados, humilhados. não tem como se defender. Então, eles criaram esse grupo de jovens, vou repetir de novo, não muçulmanos, para justamente ajudar esse tipo de pessoas. Porque na cidade de Meca aconteceu isso. A Meca era o centro estratégico de comércio. Qualquer um compra alguma coisa do Iêmen, traz para Meca para vender. De novo, compra uma coisa de Meca, leva para onde? Damasco para vender. Tem esse comércio era uma em rota andamento, de comércio. em andamento. Então, tem que deixar essa cidade de Meca, que seria o centro de todos os comerciantes, uma cidade segura. Baladan aminan. Deus é um dos sinais da misericórdia de Deus para o povo árabe, que Deus lembra no Alcorão Sagrado. Deus fala, nós deixamos essa cidade para vocês, uma cidade segura. Né? Então, o profeta queria ajudar, vamos deixar a cidade mais segura. Mesmo que uma outra cultura. Aqui no Brasil também. Olha, uma vez, tem meu amigo aqui no Brasil ou qualquer outro país, que os muçulmanos vivem, né? Um amigo meu, Ahmad, aqui em São Paulo, uma vez entrou no centro e chegou no centro e falou, Sheikh Mahdi, eu tenho um amigo que compra de mim mercadoria todo dia, todas as vezes que ele vem para São Paulo, tem contato comercial comigo. Ele é um homem de coração muito, muito limpo. É honesto, nunca, como fala, é um homem de confiança para mim. Onde? Nordeste. Uma vez ligou para mim, um chamado de vídeo. Eu falei com ele, olha, é muito honesto. Eu comecei a explicar algumas coisas sobre a religião islâmica para ele e ele começou a chorar. E às vezes eu acompanho, porque eu tenho contato dele, às vezes ele deixa a história. Eu vejo que, olha, uma das coisas que eu encontro nessa pessoa, que eu estou trabalhando em cima dele,
Ele tem um grande respeito pelos seus pais. Fim de semana, coloca a história. Tá com seus pais, cuidando deles. São velhos, né? Ele abraçando seus filhos, cuida da sua família, homem de família, homem de honestidade. Na verdade, O Chico, Islã prega isso, simplesmente exatamente isso. é Não é uma coisa estranha, ó, tudo bem, eu sou muçulmano, é uma... Não, é uma coisa Às não, vezes, uma coisa Sheik, muito as simples. pessoas, muitas pessoas, já são muçulmanas, mas só faltam oficializar, formalizar isso através de uma conduta, de uma doutrina. Só ter o símbolo, né, como dizem. É como, por exemplo, você tem um processo, né? Você, sei lá, quer se inscrever para um programa de governo, ou sei lá, fazer alguma coisa. Eles te pedem vários documentos, uma lista de documentos. Tem algumas pessoas que, para se inscrever, tem todas essas listas já prontas. É só pegar, levar, já se inscreve, já entrega, já. Tem outras pessoas que faltam. Essas pessoas que são que têm essência islâmica, que vivem esses ensinamentos, que dizem, meu, eu já sou muçulmano, né? Meio que já estão preparadas internamente. Só falta formalizar, sabe? Mais algumas coisas, mais alguns detalhes, né? Esse negócio que o senhor falou, eu estou trabalhando nele. E se ele aceitar, obviamente, nada é imposto, nada Não é tem obrigado, não obrigação. existe obrigação. Se ele abraçar, então o terreno já está preparado, né? Agora, antes de terminar, Sheik, se o senhor me permitir, eu queria perguntar para nossa irmã Michele, o que que mudou? O que que você sentiu que mudou na sua vida antes e depois do Islã? Você falou, né, que melhorou, Exatamente. mas o que que foi a principal mudança que você sente que você não abriria a mão, que foi a causa de tudo isso, né? Antes dela responder, desculpa, eu esqueci isso. Os dois casais estão estudando no seminário islâmico. Ah, que legal, que É bom, isso, inshallah. parabéns, parabéns. Agora tem um conhecimento profundo, ainda mais profundo, Inshallah, sobre vários inshallah. sentidos. Tá? E qualquer um pode se inscrever também, né, no seminário também. Tem umas Manda. certas regras, Não, mas dentro das sim, exigências, dentro das regras tem exigidas, umas certas podem exigências, se inshallah, mas inscrever. tem essa oportunidade, alhamdulillah, no Brasil e em Perfeito, São Paulo, alhamdulillah. perfeito. Tudo começou a fazer mais sentido para mim, porque eu já tinha essa coisa natural de aproximação com família, de ajudar o próximo, fiz trabalhos voluntários desde a adolescência. E agora eu vejo o porquê eu senti essa necessidade de estar sempre com a minha família, de ajudar os outros, de ser uma boa pessoa. Tudo faz parte dentro do Islã e agora eu tenho todos os porquês. E eu sei agora como melhorar, como ser ainda melhor do que eu já era, né? Hoje eu acho que eu tô na minha melhor versão. Que legal. Depois que eu conheci ele, a gente casou, a gente é ainda mais feliz depois do casamento. E eu acho que só tende a cada dia mais conhecimento e eu vou me sentir cada dia melhor, cada dia com a certeza de ter feito a melhor escolha. É isso, se Deus quiser. Inshallah. Meus E eu parabéns. acho que aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, a gente só não tem mais muçulmanos hoje por falta de espaço na mídia, por falta de informação, por Isso, divulgação. exatamente. A gente tem já estudos que até 2050 vamos ser a maioria, né? No mundo Na inteiro, religião, sim. no mundo. Mas eu acho que se a gente consegue, a partir de agora, aumentar a divulgação, a gente vai encontrar muitos casos como esse, de que a pessoa já era muçulmana, já tinha comportamento muçulmano, já era, né? Introduzida nisso, só que não sabia, não tinha um nome certo, né? Sim. E aí falta E quando não basta- abraça a religião, vem moldando, né, a Sim, forma sim. de vida. Eu acho que se a gente divulgar mais, vai ter muito mais Sim, muçulmanos. perfeito, perfeito. Rápido, né? Bom, Eu queria muito inshallah. que o Brasil fosse um país muçulmano. Ah. Eu falo pra ele, é tão difícil ter que procurar, ler rótulos, fazer tudo. Seria tão mais fácil ir pro mercado pegar qualquer coisa, entrar no metrô, ninguém ficar encostando, ninguém ficar com Mas essa diversidade também é uma grande bênção. Essa diversidade, essas culturas, essas nações é uma grande bênção. A manutenção, irmã, da fé é uma coisa muito importante. Da mesma forma que a pessoa tem a manutenção da casa, do carro, do equipamento, a cada tempo, Você cuidar, né? a Cuidar da pessoa sua cuidar fé. da sua fé, a pessoa, o importante é não ficar parado. O muçulmano nunca pode achar que, pronto, virei muçulmano, estudei 2 livros, acabou. A pessoa sempre tem que estar melhorando, sempre tem que estar
estudando. Por isso, a oração, irmão, tem um exemplo muito lindo do Imam Sadiq que fala: a oração é como se fosse uma lavagem. Exatamente. A água lava seu corpo, a oração lava seu espírito. Exatamente. Então, todo dia, 5 vezes, você se lava, se limpa. E além disso, sempre atualizando, buscando conhecimento, sempre perguntando, pesquisando de fontes confiáveis. A gente agradece as nossas também para ter essa ressala que a gente compra os livros, tudo. Ela comprou muitos livros lá Em português, ressala, em sim, português. com uma linguagem fácil, né? Coisas que até em outras religiões a gente não encontra isso. Você vai ler qualquer conteúdo religioso de outras religiões, é muito complicado, complexo de entender. Na Ressala, os livros são bem fáceis de entender. A Muito grande bom. parte das obras, pela revisão do nosso querido Haj Nasser. Deus Inshallah, abençoe. nesse ano, inshallah, no ano 2025, inshallah, vamos ter a nossa tradução do Alcorão. Uma tradução muito linda. Olha, Inshallah. esse Que o senhor vai ter o papel principal. inshallah. Né? Não, Inshallah. grande trabalho, professor Jamil Eskandar, mas essa tradução eu acho que é muito linda. Inshallah. Inshallah. Yalla, tudo bem? É uma conversa muito boa. Muito boa, hoje foi bem Passou legal. rápido, né? Um casal tão, Passa rápido. tão Passa muito rápido. boa. Que Deus abençoe vocês. Que Deus proteja vocês, inshallah. Continuam sendo muçulmanos. Que nós vivemos muçulmanos, morremos muçulmanos. Inshallah, a gente se encontra no paraíso, Que inshallah. Deus abençoe este país, que Deus abençoe o Brasil. Inshallah, que Deus País. proteja ele de todo mal, de todos os inimigos. Inshallah. Que Deus abençoe todos. Vamos encerrar mais um programa de Islã sem censura. Estamos aí. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bom,